Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna, eu sou consultora em transformação humana, especialista em neurociências, psicologia positiva e mindfulness. Eu passei 17 anos no mundo corporativo, hoje eu me dedico 100% à minha consultoria em transformação, que a gente transforma mentalidades de pessoas e equipes. Mas hoje eu não vim aqui para falar de nada disso. Hoje eu senti de compartilhar com vocês a minha experiência e o meu aprendizado com o meu processo de burnout. Por quê? Né? Eu percebi que é um tabu, as pessoas não falam muito disso e apesar de ser um tabu, é também muito comum, né? Então, hoje eu não vou falar de sintomas de burnout, mas eu vou falar o que eu fiz para sair do burnout e para voltar para minha melhor performance, tá? Então é por isso que o título desse vídeo é O Antídoto contra o Burnout e o Motor da Performance. Bom, vocês vão perceber que eu tenho uma colinha aqui, porque eu não quero deixar de falar nada. Eu escrevi bastante coisa pra gente conversar hoje. Mas o primeiro ponto, vão ser 8 pontos no total. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre o autoconhecimento. E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, a primeira coisa é gerar consciência sobre o burnout. Aprender sobre ele. O que é um burnout? Quais são os sintomas? Nossa, eu acho que eu posso estar com burnout. A primeira coisa é gerar essa consciência sobre o que você está sentindo e dar um nome para o que você está sentindo. Seja um burnout, uma ansiedade, seja lá o que for. Mas além disso, você investir também em se conhecer como ser humano, porque se você não souber quem é, se você não souber o que te move, qualquer caminho serve, né, gente? E aí as empresas, elas estão interessadas, na verdade, no que você oferece para elas, né? Os números. Então, muitas vezes você acaba seguindo um caminho que é o caminho que a empresa escolheu para você, não necessariamente o que você escolheu. Então, por isso que o autoconhecimento é você se permitir tirar essa máscara social que você criou para pertencer, para atingir as expectativas de alguém, né, de um pai, de uma mãe, ou, né, de conseguir se posicionar de uma forma com mais autoridade e descobrir quem está por trás dessa máscara. Quem sou eu de verdade? Quem sou eu na minha essência? Quais são os meus valores? O que é importante para mim? Tá? Esse é o primeiro ponto. Não existe a cura para o burnout, nem desenvolvimento de performance sem o autoconhecimento, tá bom, gente? O segundo ponto que vem do autoconhecimento é a inteligência emocional, que é você buscar, e aí peça ajuda, se for o caso, do seu líder ou de um psicólogo, de um terapeuta, você desenvolver a habilidade de se auto-observar, né, conseguir enxergar os seus sentimentos, nomear esses sentimentos, entender a causa deles, mas também conseguir se vigiar e se observar nos seus comportamentos. Nossa, hoje aconteceu aquela reunião, como eu me comportei? Eu me comportei com segurança? Eu me comportei com insegurança? Por que eu estava inseguro? Né? Busque se auto-observar. Uma vez que você se auto-observa, você começa a descobrir um montão de coisas. Inclusive a sua falta de autocontrole e autorregulação muitas vezes. Então, o segundo ponto da inteligência emocional é você aprender a se controlar. Nós somos seres humanos, né? Nós temos impulsos, tem coisas que nos dão raiva. Quando um valor nosso não é respeitado, isso provoca algo dentro de nós. E é natural a gente sentir um impulso, muitas vezes, de falar alguma coisa, de se comportar de uma determinada forma, né? Mas a gente precisa aprender a regular esses impulsos, porque muitas vezes esses impulsos eles vão colocar a gente num cenário que a gente não quer. E a gente pode se arrepender até profissionalmente disso, mas do ponto de vista do burnout, muitas vezes a gente não saber regular as nossas emoções faz com que a gente crie paranoias onde não existe também. E aí a gente só piora a nossa condição. Aprenda a se automotivar, porque infelizmente a motivação extrínseca que veio de fora, ela não dura muito tempo, né? Aquela coisa, ai, comprei uma roupa, agora eu tô me achando linda, pronto, amanhã a roupa já é velha, né? Recebi um bônus, nossa, foi super reconhecido, amanhã já ficou velho. Então, aprenda a identificar o que te motiva e aprenda a se automotivar, porque realmente, assim, o que vier de fora, pouco efeito vai ter em você. E busque desenvolver a empatia. Ah, esse é maravilhoso, porque uma vez que você entende o outro e consegue se colocar no lugar do outro, você reduz os efeitos do que o outro faz em você. Por exemplo, tá? O outro, uma pessoa foi grossa comigo, ríspida.
Quando eu me coloco no lugar do outro e eu consigo entender por que ela foi ríspida comigo, eu devolvo para ela a rispidez, né? No caso, não vou ser ríspida de volta, mas eu falo, isso não é meu, é dela. Quando a gente não exerce a empatia, a gente acaba absorvendo muitas vezes coisas externas que não são nossas, justamente porque a gente não entende de onde está vindo. Então você absorve nervosismo, você absorve insegurança. Então, quando você desenvolve a empatia, você aprende a entender que isso é do outro, o que o outro está sentindo. Você reduz as paranoias que a gente cria na cabeça muitas vezes, né, do que a gente escuta, e você devolve para ele o que é dele, tá? Então, com todos esses pontos que eu falei agora dentro da inteligência emocional, você vai acabar desenvolvendo uma habilidade social de saber quando uma situação ela não é permanente, ela é só um momento, que amanhã é um novo dia, que determinada situação é do outro, a responsabilidade do outro não é sua, e você aprende a gerenciar melhor as suas emoções, então você fica menos bravo, menos triste, né? Porque você aprende a gerenciar isso muito melhor. O terceiro ponto é o autocuidado, gente. Isso aqui é muito pouco falado, mas eu acho que é o mais importante de todos. Assim. Você tem dentro do seu corpo físico várias camadas, né? Então, você tem o corpo físico, você tem o seu corpo energético, você tem o seu corpo emocional, o seu corpo mental, o seu corpo espiritual, e todos eles requerem cuidados. Um corpo que não é bem cuidado, seja em qualquer uma dessas camadas, é um corpo que adoece. Então, não tem como você se sentir bem e produtivo se você não bebe água, se você não se exercita, se você não dorme bem, se você passa o dia assistindo telas, assistindo política, conversando com pessoas que não agregam pensamentos bons na sua vida. Então, busque o autocuidado, busque fazer uma atividade física, porque a atividade física, ela regula o nosso emocional. Muitas vezes a gente põe pra fora alguma coisa que a gente tá chateado na atividade física. Busca dormir cedo, dormir bem, dormir tranquilo, né? Parar as telas um pouco antes, assim, de dormir, para você não dormir com sujeiras do mundo externo dentro dos seus sonhos. Tenha também coisas no seu dia a dia que te dão prazer, porque a gente tem o hábito de trabalhar e dormir, né? Então, tenha coisas no seu dia que te deem prazer. O que é? Uma aula de dança? É jogar futebol? É sair com os amigos? O que você pode incluir, não só no seu final de semana, mas todos os dias, que te dê algum prazer, tá? Todos os dias, não é só no final de semana ou nas férias. E se permita fazer pausas. E aqui pausas, gente, obviamente que as férias é a pausa mais maravilhosa, né? Tem até uma galera da Alemanha aí que tá dando receita, médico dando receita de férias pra pessoa, quando a pessoa tá estressada. Mas se você ficar esperando o ano inteiro as suas férias, você vai ficar acumulando um monte de coisa. Então, tente encontrar no seu dia momentos de pausa. Putz, eu vou fazer o horário de almoço longe do computador, longe da televisão. No meu horário de almoço, eu vou fazer ele tranquila, ou eu vou fazer ele conversando com amigos, espairecendo. A cada 2 horas, por exemplo, você que tem muitas reuniões uma atrás da outra, a minha agenda era assim. A cada 2 horas, pare 20 minutos e vá lá fora, olhe o sol, pise na grama, respire. Ai, não consigo, Bruna, não dá. Tá bom, a cada 30 minutos, respire 3 vezes profundamente. Vamos começar por aí, tá bom? Mas faça essas pausas e cuide de você. Não deixe médicos para depois. Vá no médico. Bloqueie a sua agenda para ir no médico, porque a sua saúde não vai voltar. Né? O tempo tá passando e a saúde não vai voltar só porque você agora decidiu, entendeu? Então você tem que cuidar disso o tempo todo e as empresas não estão preocupadas com isso. Muitas vezes elas nem sabem que você tá assim. Então é sua responsabilidade se cuidar. Quarto ponto, aqui a gente já começa a entrar em pontos que a empresa e o seu líder, principalmente, podem te ajudar, mas que ainda assim são responsabilidades suas. Comunidade. Nós somos seres sociais, né, gente? A gente não vive sozinho, a gente vive em comunidade desde que a gente foi criado como seres humanos. A gente sempre andou em bando. Então, dedique-se no trabalho, principalmente, a conhecer os seus colegas de trabalho, a fomentar um ambiente de pertencimento. Vocês não precisam ser melhores amigos, mas um ambiente de pertencimento, que vocês troquem experiências, que vocês colaborem uns com os outros, que você tenha pequenas alegrias no seu dia também, tá? Porque, tem muitas pessoas que falam assim, essa sou eu no trabalho, essa sou eu fora do trabalho. Ou,
Eu vim aqui para trabalhar, não vim aqui para dar risada. Mas nós somos um só, independente se você tá no trabalho ou não. Então, explore as suas conexões, porque elas também alimentam as suas emoções. Mas tenha amigos fora do trabalho, não vai se isolar. Principalmente você que está vivendo aí home office, tenha momentos na sua semana que você encontre com seus amigos, converse com eles, além das telas, né? Vá fazer um churrasco, vai jogar um futebol, vai fazer alguma atividade legal que você tenha prazer com amigos, com pessoas na sua vida. Tenha pessoas que você pode desabafar, que vão te ouvir, que você possa pôr pra fora, que podem te dar conselhos. Isso faz muito bem. Então, a comunidade gera pertencimento. Pertencimento é uma das causas do significado, né? Por que eu acordo todo dia de manhã? Se eu não tenho significado para acordar todo dia de manhã, é melhor não acordar, né? Então, comunidade é uma das coisas que nos gera significado. Próximo é contribuição. Nós somos seres movidos à utilidade, né? A gente quer saber qual que é a utilidade daquilo que a gente vai fazer. Quando a gente não vê utilidade no que a gente está fazendo, a gente faz meio que procrastinando, ou a gente não quer fazer. Então, qual que é a utilidade do que você faz hoje no trabalho? Qual que é a sua contribuição para algo maior? Qual que é o impacto que você gera? Por exemplo, tá? Eu trabalhava com transformações organizacionais. Então, o significado e o impacto do meu trabalho que eu via, e que tem tudo a ver com o que eu amo fazer, era eu conseguir gerar transformações que eram inevitáveis de uma forma que impactasse menos as pessoas, em que elas sofressem menos com essas transformações. Esse foi o meu. Qual que é o seu? Peça ajuda do seu líder. O seu líder pode te ajudar a identificar qual que é a sua contribuição, né? O seu significado no que você faz, a sua utilidade. Tem uma fábula que eu gosto muito, que agora eu não vou lembrar ela ao pé da letra, mas que é da NASA, né? Do faxineiro da NASA, né? O dono da NASA chega na NASA e pergunta assim pro faxineiro: Fulano, tudo bom? O que você tá fazendo? E aí ele responde: Uai, doutor, tô passando pano no chão, o senhor não tá vendo? Aí ele fala: então tá bom trabalho. Aí ele encontra ali com outro faxineiro que tá passando um aspirador numa sala e ele fala: Oi, fulano, tudo bem com você? O que você tá fazendo? Ele fala: doutor, eu tô contribuindo para levar o homem à lua. Então, isso é significado. Ele sabe que a contribuição dele é uma parte do processo de levar o homem à lua, porque se ele não tá ali limpando, o ambiente está sujo, as pessoas não conseguem frequentar, se as pessoas não conseguem frequentar, elas não conseguem fazer o propósito delas, que é a parte científica para levar o homem à lua. Então, encontre qual que é a sua contribuição. O sexto é o crescimento. A gente não vê significado em algo que não nos faz evoluir e crescer. Então, sabe aquela relacionamento vazio, que você não aprende nada, que não desenvolve nada, que não te motiva? É isso. Então, dentro do seu relacionamento com o seu trabalho, esteja em constante aprendizado. Busque estar em evolução todos os dias. Peça feedbacks e atue intencionalmente sobre esses feedbacks, né? Busque entender qual é o reconhecimento que você pode ter de um próximo passo. Faça um plano de carreira, construa isso com o seu gestor. Se isso não existe hoje, se não está claro para você, para onde você pode ir, o que você pode fazer para você crescer e aprender mais, pergunte para as pessoas, se comunique, né? Pergunte para o seu chefe: puxa, eu gostaria de chegar nesse lugar, o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Busque esses aprendizados e estude frequentemente, porque o mundo está mudando o tempo inteiro. E muitas vezes a gente é deixado de lado e começa a ter menos coisas para fazer no trabalho, porque a IA está tomando conta de algumas coisas e a gente precisa entender o que a gente precisa aprender para a gente participar disso que está sendo feito, tá? O sétimo ponto, e o ponto que é o mais difícil para mim, confesso, é limites. Aprenda a impor limites. Aprenda a falar: 18 horas eu parei. Não, eu não posso fazer uma reunião às 19. Tô dando um exemplo, tá, gente? Mas impor limites de eu vou até aqui, a partir daqui não é meu, é do outro. Não queira ser o super-herói da sua empresa, o super-herói da sua família e devolva para os outros o que é responsabilidade dos outros. Não carregue o peso todo sozinho. E o último, que é o que faz, né, essa engrenagem continuar acontecendo, é o orai e vigiai.
Não sei qual a sua religião, não interessa também, mas aproxime-se da sua espiritualidade, né? Lembra dos corpos que eu falei? Físico, energético, emocional, mental e espiritual? Quando você se aproxima da sua espiritualidade, seja ela de qual religião for, você se aproxima da sua essência também. E você começa a ter mais intuição, você encontra mais paz interior, enfim. Seja qual for a sua religião, aproxime-se dela, não deixe ela de lado. Aprenda a respirar. A gente no dia a dia é tão corrido, a gente vive nesse piloto automático e a gente desaprendeu a respirar. A gente tá sempre... E o cérebro não oxigena. Então aprenda a respirar profundamente. Expirar. Se possível, medite. Já foi comprovado cientificamente, né, o poder da meditação, e eu vou falar pra vocês. Eu medito todos os dias de manhã, à noite, dependendo do dia, no meio da tarde, nem que seja 5 minutos, e isso me dá como se fosse 5 segundos a mais pro meu cérebro raciocinar aquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes eu consigo me sair bem com inteligência emocional de alguma situação simplesmente porque eu tenho esses segundinhos a mais para segurar uma emoção, né, para controlar uma emoção. Então, isso é muito importante. E, se possível, busque ajuda, porque tudo isso que eu falei é muita coisa, né, gente? E somos um só, então busque ajuda. Busque fazer uma terapia, seja com psicólogo, terapeuta holístico, integrativo, seja lá qual for a área, psicanálise, né? Busque um nutricionista se você tiver dificuldade com alimentação, um personal, uma academia. A gente nasce sozinho, mas a gente vive em comunidade, somos seres sociais e a gente não é uma máquina. Então, busque ajuda e se permita ser ajudado também. Bom, é isso. A empresa, ela tem 48% da responsabilidade em te ajudar em todo esse processo. O líder, principalmente, né? Acho que é o papel principal. Mas 52% é sua responsabilidade. Então, uma vez que você segue todos esses passos, se conhece, se gerencia, se cuida, vive bem em comunidade, cria um ambiente seguro, entende a sua contribuição, busca entender para onde você pode crescer, sabe impor limites e está sempre vigilante com relação a isso, a probabilidade de você adoecer é muito menor e isso também faz com que você gere muito mais produtividade e, consequentemente, você vai gerar mais performance. Então, esse foi o meu aprendizado, espero que te ajude em alguma coisa. Eu estou por aqui, até mais. Beijo!